Um carro movimenta-se segundo a função horária S igual a 50 mais 8t no SI. Ou seja, nós temos que a posição é dada em metros, velocidade metros por segundo e o tempo em segundos. Letra A. Qual a posição inicial e a velocidade do carro? Se a nossa fórmula da posição é dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, e nós temos que a posição desse móvel é dada por 50 mais 8 vezes t, nós temos que a posição inicial é 50 metros e a velocidade 8 metros por segundo. Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Então, pego a fórmula do meu móvel. E no lugar do tempo, eu coloco 20 segundos. Oito vezes 20, 160. 160 mais 50, 210 metros. Então, após 20 segundos, o carro estará na posição 210 metros. C. Em que instante, ou seja, qual é o tempo, o carro passa pela posição 650 metros? Então, nós temos agora a posição 650 e eu preciso encontrar o instante. No lugar da posição, eu coloco 650. E agora nós isolamos o t. Esse 50 que está mais, ele passa a menos. Seiscentos e cinquenta menos 50, 600. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 600 dividido por 8, nós temos um tempo de 75 segundos. E a D. Que distância o carro percorre durante o 10º segundo? Tá? Se ele quer saber a distância, ele quer saber a variação do espaço, ou seja, espaço final menos espaço inicial. É isso que ele quer saber. Quando ele tem 10 segundos. Vou pegar minha fórmula. No lugar do t, eu coloco 10. Oito vezes 10, 80. O espaço final é 130 metros. Porém, ele quer saber a variação do espaço. Quantos metros ele andou? Se a posição inicial é 50 e ele chegou no 130, a nossa variação do espaço vai ser 130 menos 50, ou seja, 80 metros. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 60 menos 10 vezes t. Aqui está o menos porque possivelmente ele está no movimento retrógrado, ou seja, movimento oposto ao da trajetória. No SI, que é porque nós utilizamos posição para metros,
velocidade metros por segundo e t em segundos. A letra A pediu a posição inicial e a velocidade, como anteriormente. Então, posição inicial. Se nós temos a nossa fórmula 60 menos 10 vezes t, e a nossa formulinha geral é S0 mais ou menos a velocidade vezes o tempo, nós teremos a posição inicial 60 e a velocidade menos 10 metros por segundo. B. Eu quero saber a posição no instante 3 segundos. Então, eu vou pegar minha fórmula e substituir. No lugar do t, eu coloco 3. Dez vezes 3, 30. 60 menos 30, 30 metros. Então, quando ele passar 3 segundos, ele estará na posição 30 metros. Se ele saiu da posição 60, ele estará na posição 30. O instante em que passa pela origem das posições. A origem quer dizer no ponto zero, né? Então, ele andou, no caso, né? 60 metros. Dos 60 até chegar no zero, quanto tempo se passou? Então, nós temos a posição final, zero, que chegou na origem. Zero aqui. 10 vezes 3, 30. No lugar do S eu coloco 0. Esse 60 que tá mais, ele vai passar menos. O menos 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Olha só, aqui nós vamos cortar, né, o 0. Então, nós teremos um tempo, menos com menos dá mais, 6 dividido por 1, 6 segundos. A distância percorrida no intervalo de 1 a 10 segundos. Então, de novo, eu quero saber o ΔS, a distância, e eu quero no intervalo do 1 segundo até 10 segundos. Então, nós vamos fazer dois cálculos, um para o 1 e um para o 10, tá? Pegando a nossa fórmula, então, quero saber a posição quando o tempo for 1 segundo, tá? Então, vou colocar entre parênteses aqui 1. Aqui vai ficar 60 menos 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. 60 menos 10, 50. 50 metros. Agora, quando a minha posição for em relação aos 10 segundos, vai ficar 60 menos 10 vezes 10. 60 menos 100. Nós temos, então, aqui, menos 40 metros.
Se nós temos que ao passar 1 segundo ele estava na posição 50 metros e 10 segundos na menos 40, então nós vamos fazer final menos inicial. Menos 40 menos 50. Nós temos então um deslocamento de menos 90 metros. Quer dizer aqui que ele voltou 90 metros. Como eu estou falando de distância, né, nós temos aqui um módulo do meu espaço. Módulo é que a gente anula o sinal. E isso só funciona para distâncias, tudo bem? Então, nós temos aqui distância igual a 90 metros. Um corpo se movimenta sobre a trajetória retilínea da figura, obedecendo a função horária, S igual a menos 4 mais 2 vezes o tempo. A. Qual a posição do corpo no instante 5 segundos? Então, eu quero saber a posição quando o tempo for 5 segundos. No lugar do T, vou pôr 5. 2 vezes 5, 10. Então, depois de 5 segundos, menos 4 mais 10, 6 metros. Determine o instante, ou seja, o tempo em que ele passa pelo ponto A. Aqui no ponto A, está falando que o espaço é de 2 metros. Então, o que eu farei? Eu vou trocar o espaço por 2 e encontrar o tempo. Menos 4 mais 2t. Esse menos 4, né, ele passa do outro lado, mais 4. 2 mais 4, 6. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 por 2, 3 segundos. Em uma estrada, observa-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são, respectivamente, 54 km por hora e 72 km por hora. Na data zero, o jipe está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Determine o instante em que o jipe alcança o caminhão. Para a gente fazer esse cálculo, nós vemos aqui que nós temos uma unidade em metros e outra em quilômetros por hora. Então, vamos igualar essas unidades. Vamos deixar todo mundo em metros e segundos. Então, 54 km por hora dividido por 3,6, nós temos 15 metros por segundo. E 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Agora que nós temos as unidades transformadas, vamos encontrar a função horária do caminhão e do jipe. Então, a função do caminhão. Então, nós temos que a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que eles estão correndo no mesmo sentido, então será positivo.
A posição inicial do caminhão, então está falando que é na data zero, vamos colocar aqui no instante zero, tá? Velocidade dele, 15 metros por segundo, vezes o tempo, ou seja, função horária do caminhão, 15 vezes t. Função horária do Jeep. Função do Jeep. Então, se ele está atrasado 100 metros, vamos colocar aqui, menos 100. Qual que é a velocidade dele? 20 metros por segundo. Então, 20 vezes o t. Essa é a função horária do Jeep. Letra A. O instante em que o Jeep alcança o caminhão. Se eu quero saber o instante, o tempo, a primeira coisa que eu tenho que achar é... Se eu quero saber o tempo, eu preciso saber a... Ai, que caramba, viu? O instante em que o Jeep alcança o caminhão. Eu quero saber o tempo. Para saber o tempo, os dois estarão na mesma posição, ou seja, a posição do caminhão será igual à posição do Jeep. Então, eu vou igualar as duas formulinhas que nós temos. Posição do caminhão é 15t. Posição do Jeep, menos 100 mais 20t. Vamos isolar o tempo agora. Esse 20 que está mais, ele passa a menos, letra de um lado, número do outro. E aqui ficou só menos 100. 15 menos 20 dá menos 5. O menos 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menos 100 dividido por menos 5, nós temos um tempo de 20 segundos. Esse é o tempo que vai demorar para o Jeep alcançar o caminhão. B. O caminho percorrido pelo Jeep até alcançar o caminhão. Então, eu quero saber a posição dele, tá? Então, se é 20 segundos, nós vamos pegar o do Jeep, né, que é menos 100 mais 20t, e substituir. O tempo é 20, que nós achamos. Vinte vezes 20 é 400. Então, quer dizer que a posição do Jeep foi em 300 metros. Então, ele saiu do menos 100, tá? Então, vamos pôr aqui uma retinha, né? Caminho aqui dele, né? Essa aqui é o zero. Aqui era onde ele estava, né? Quando ele andou e chegou aqui no 300 metros, aqui ele se encontrou com o caminhão. Jeep e caminhão. Dois corredores partem em sentido opostos e no mesmo instante, dos extremos de uma pista retilínea de 600 metros de comprimento. Sabendo que suas velocidades são iguais a 8,5 metros por segundo e 6,5 metros por segundo, calcule depois de quanto tempo a distância entre eles é de 450 metros. Vamos fazer algumas considerações. Então, primeiro vamos desenhar a nossa pista. Né? Uma pista aqui. Né? E aqui é o ponto de origem, 0, e depois 600 metros. O corredor A estará aqui. Né? O corredor A vai estar aqui. Vou desenhar ele aqui. Corredor A. E o corredor B aqui.
Nós sabemos que o A, ele vai na mesma direção da trajetória e o B, direção oposta. Por isso, nós temos aqui que a velocidade de A é positiva e a velocidade de B negativa. Vamos então encontrar a função horária tanto de A quanto de B. Então, de A, nós temos, inicial mais velocidade vezes o tempo. Inicial dele é 0, tá? Então, eu vou cortar aqui porque é 0. 0. Vai ficar S igual, qual que é a velocidade dele? 8,5 vezes o tempo. Essa é a função de A. Função de B. Nós temos, então, o inicial menos a velocidade vezes o tempo. Posição inicial do B é nos 600 metros. Então, 600 menos 6,5 vezes o T. Agora que nós temos a função horária dos dois, vamos ao problema. Calcule depois de quanto tempo a distância entre eles é de 450 metros. Então, na verdade, o que eu quero saber é o deslocamento aqui, 450 metros do A para o B. Então, se eu pegar aqui a posição do B menos a posição do A, final menos inicial, nós teremos o deslocamento, que no caso é 450. Então, é esse cálculo que nós vamos fazer. A posição do B menos a posição do A, igualando a 450. Posição do B, 600 menos 6,5 vezes o tempo. Menos a posição do A. A posição do A é 8,5T, menos 8,5T. Isso aqui tem que dar 450. Letra de um lado, número do outro. Então, eu tenho menos 6,5 menos 8,5, nós temos menos 15T. Esse 600 que está mais, ele passa menos. 450 menos 600, nós temos menos 150. O 15 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menos com menos dá mais. 150 por 15, 10 segundos. Um batalhão de infantaria sai do quartel para uma marcha de exercício às 5 horas da manhã, ao passo de 5 km por hora. Depois de 1h30, uma ordenança sai do quartel de jipe para levar uma informação ao comandante da marcha, ao longo da mesma estrada e a 80 km por hora. Quantos minutos a ordenança levará para alcançar o batalhão? Bom, se nós analisarmos aqui, a gente tem que, depois de 1h30, esse batalhão vai ter andado bastante. Então, quando o jipe sair do quartel, o momento em que o batalhão estará vai ser um pouco distante do ponto inicial. Então, primeiro vamos fazer aqui a função horária do batalhão. Então, a função horária do batalhão vai ser, eles saíram do 0, que é o quartel, e foram a uma velocidade de 5 km por hora. Então, será 0 mais 5 vezes o tempo. Olha lá, posição, o início e a velocidade vezes o tempo. Ou seja, a posição do batalhão vai ser de 5 vezes T. Vamos ver agora aonde eles estarão quando o jipe sair para levar a informação.
Se é depois de 1h30, vamos pegar aqui, ó. 5 vezes 1,5. Ah, uma coisa, eu não mudei a unidade de medida, porque todas elas, olha, estão em horas e quilômetros. No final, a gente transforma as horas, que vai dar o resultado, em minutos, ok? Voltando aqui, 5 vezes 1,5, 7,5 quilômetros. Ou seja, depois de 1h30, o batalhão estará a 7,5 quilômetros do quartel. Então, vamos fazer aqui o quartel, tá? O quartel. E vamos fazer a estradinha aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto zero. Esse é o ponto zero. Aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, é aonde está o batalhão. É o ponto de partida quando o Jeep saiu, tá? Então, o Jeep saiu aqui no zero, quando aqui a 7,5 quilômetros já estava o batalhão. O Jeep indo nessa direção e o batalhão também. Vamos agora fazer a nova função horária do batalhão. Então, vai ser a posição, vai ser 7,5, que é o ponto de início quando o Jeep saiu, mais 5 vezes o tempo. Isso do batalhão, né? Vamos por aqui, batalhão. E agora a gente vai fazer do Jeep. Do Jeep ele vai sair aqui do zero a 80 km por hora. Então, isso do Jeep. Eu quero saber quantos minutos o ordenança levará para alcançar o batalhão, ou seja, os dois irão se encontrar. Para se encontrar, a gente tem que a posição do batalhão é idêntica à posição do Jeep. E é isso que a gente vai fazer. 7,5 mais 5t é igual a 80t. Isolando o t, nós temos aqui, ó, 7,5. 80t, tá mais, passou menos. 80 menos 5, nós temos 75t. O 75 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. 7,5 dividido por 75, 0,1. 0,1 horas. Como eu quero isso aqui em minutos, eu vou multiplicar por 60. Então, nós temos 6 minutos. Qual é o tempo gasto para que uma composição de metrô de 200 metros a uma velocidade de 180 km por hora atravesse um túnel de 150 metros? Nós temos aqui a opção de colocar tudo em metros por segundo ou quilômetros por hora. Como provavelmente essa passagem pelo túnel vai ser algo muito rápido, vamos colocar em metros por segundo, tá? Então, 180 dividido por 3,6... nós temos 50 metros por segundo, nossa nova velocidade. Agora, vamos fazer uma análise. O nosso metrô tem 200 metros, certo? Então, vamos desenhar aqui o túnel, tá? Vamos desenhar um túnel. O nosso túnel que começa no zero, né? E vai até o 150, que é o tamanho dele. O metrô entrou aqui e ele tem que sair todinho do outro lado, ou seja, tem que ficar
Vou desenhar o metrô aqui. Pronto. Todinho desse lado, ou seja, 200 metros para cá. 150 mais 200 do metrô, 350 metros. Então, esse é o nosso esqueminha, certo? Então, o metrô saiu aqui, entrou aqui e veio parar aqui, tá? Ele tem que passar todinho dentro do túnel. Agora, eu quero saber o tempo que ele vai demorar para fazer isso. Para isso, nós precisamos da função horária dele. A função horária vai ser o início, que é 0, mais a velocidade dele, que é 50 vezes o tempo. Tá. Como a final dele vai ser 350 e ele começou no ponto 0, vou substituir o valor, olha. 350, que é o final, 50 vezes t. O 50 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, nosso tempo é de 7 segundos. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo, sendo de 10 metros o comprimento de cada elemento da composição. Qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro e uma ponte? Primeira análise que nós fazemos é sobre o tamanho desse trem, né? Então, 19 mais a locomotiva, né? 19 mais a locomotiva, nós temos 20 compartimentos. Cada compartimento tem 10 metros, ou seja, nós temos 200 metros. É o tamanho dele. A velocidade, 20 metros por segundo. Agora vem a função horária, né? Supondo que ele está no ponto 0, tanto para o sinaleiro quanto para a ponte, né? A velocidade é de 20. Então, nós temos a função horária 20t. Agora, letra A. Qual é o tempo que ele gasta para ultrapassar um sinaleiro? Então, se o sinaleiro está aqui no ponto 0, né, ele tem que passar todinho, ele tem que sair daqui do ponto 0, né, e andar até chegar aqui no ponto 200, que é o tamanho dele, para ele passar totalmente o sinaleiro. Ou seja, nós temos aqui, no lugar da posição S, a gente põe 200. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Nosso tempo é de 10 segundos. Letra B. E uma ponte de 100 metros de comprimento. Então, vamos colocar aqui o início da ponte no 0, né? Esse aqui é o fim da ponte, 100 metros. Ele tem que entrar aqui e sair todinho do outro lado. Então, ou seja, mais para cá tem que ter 200 metros. Então, 100 mais 200, 300. Então, no lugar do S, eu vou colocar 300 metros. 300 igual a 20t. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 por 2, 15 segundos. Um trem de comprimento 200 metros em trajetória retilínea tem velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Um automóvel de comprimento 2 metros está em uma trajetória paralela do trem, com velocidade escalar constante, velocidade A, caminhando no mesmo sentido e vai ultrapassá-lo.
O intervalo de tempo decorrido desde o início até o fim da ultrapassagem completa do trem é de 10,1 segundos. Calcule a velocidade de A. Então, primeiro, nosso trajeto. Vamos colocar a linha aqui. Então, vamos colocar aqui, esse é o início, né? O carro está entrando aqui, vai passar todo o trem de 200 metros e vai chegar do outro lado, o carro todinho, no ponto 202. A velocidade nesse caso aqui, nós temos duas velocidades. Então, nós pegamos a velocidade do A menos a velocidade do trem, né? Porque isso é a variação da velocidade que eu preciso para utilizar na fórmula. Lembrando que a minha velocidade na formulinha da posição é a sua variação. Então, nós temos que a velocidade, no caso, é a velocidade do automóvel menos 20 metros por segundo, ok? Bom, agora que nós temos que calcular a velocidade de A, vamos utilizar a nossa formulinha da posição. Então, o S0, mais velocidade vezes o tempo. Nosso S final, 202. S inicial, 0. Velocidade, VA menos 20. Tudo isso aqui vezes o tempo, que é 10,1. Aqui nós vamos fazer distributiva, né? Ó. Então, nós teremos 202, VA vezes 10,1, 10,1 VA. Menos 20 vezes 10,1, nós temos 202. Menos 202. Letra de um lado, número do outro. Esse aqui que tá menos, vou passar do outro lado, mais. (202 mais 202), 404. O 10,1 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos que a velocidade do automóvel é de 40 metros por segundo. Um caçador dá um tiro e ouve o eco 6 segundos após o disparo. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros a cada segundo, calcule a que distância do alvo se encontra o caçador. Tá? Então, vamos pensar que é uma conta bem simples, né? Nós queremos saber a distância, né? O deslocamento, né? Toda essa distância que ele está. A velocidade dele é 340 vezes 6. Então, nós temos aqui que o nosso deslocamento é 2.040 metros. Porém, quando a gente escuta alguma coisa, é o som que vai e depois o som que voltou, ou seja, ida e volta, né? O som foi feito o tiro. Então, esse valor, ele é como se fosse multiplicado por 2, tá? Porque se propagou o som e depois o som retornou pra gente. Então, isso aqui, pra gente descobrir, nós dividimos isso por 2. Então, 2.040 dividido por 2, 1.020 metros ele estava do tiro, tá? Só reforçando, se o tiro pegou numa parede, tá? Ele escutou o eco só depois, porque chegou aqui, fez o barulho e depois o som retornou, tá? Então, por isso que eu dividi por 2, é essa distância que ele está.